meus amigos. É uma grande alegria estar mais uma vez com vocês. Na ocasião, me foi pedido que falasse a respeito de quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. E, logicamente, que para essa abordagem, nós não teremos como fugir de falarmos a respeito da doutrina espírita e de todo esse trabalho que este grande mestre nos trouxe. Nós acabamos de completar, agora em abril, em 18 de abril, 166 anos de consolo através da doutrina espírita. Então, quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail? Inicio nossa fala falando a respeito de um trecho em que está em Prolegômenos, antecipando-se à introdução de O Livro dos Espíritos. E esta palavra diferente quer dizer nada mais, nada menos que texto introdutório que traz as noções preliminares que são necessárias para a compreensão de um livro. Então, como já há a introdução em O Livro dos Espíritos, foi-se utilizado este nome. E lá existe uma passagem que é memorável, que diz assim: os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, nós temos nesta obra, em O Livro dos Espíritos, que foi trazida por Allan Kardec, que estamos aqui abordando a respeito, não é? E é a compilação de todo o ensinamento que os Espíritos quiseram trazer a princípio, ou seja, foi dado por ordem e sob o ditado desses Espíritos para chegar até nós. Nós nos baseamos principalmente em a obra de Zueus Antuil e Francisco Thyssen. São 3 volumes em que fala sobre Allan Kardec. É uma meticulosa pesquisa bibliográfica e, como eu disse, nós estamos então falando de Allan Kardec e não conseguimos dissociá-lo da doutrina pelo seu trabalho, não é? Onde tudo se iniciou para depois chegarmos até a participação de Hippolyte. Iniciou-se esse novo espiritismo, né? Ou seja, o espiritualismo sempre existiu, mas essa nova ordem que foi trazida aí pelos prolegômenos, iniciou-se a princípio na cidade de Hydesville, em Nova York, através das irmãs Fox. Uma noite, escutaram pancadas nas paredes, e esse ruído comunicou-se também à Europa e invadiu todas as classes sociais, da choupana ao palácio. Foi realmente uma verdadeira loucura. Era o momento, por isso que nós trazemos os prolegômenos, dizendo que era o momento dos espíritos se anunciarem. E foi através das pancadas que inicia esse trabalho magnífico, fabuloso, que chega até nós.
Em o prefácio também de O Livro dos Espíritos, há uma mensagem que a gente sempre gosta de falar a respeito, quando dissemos desta invasão no bom sentido, é claro, onde os espíritos colocam assim: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Essa mensagem, trazida pelo Espírito Verdade, também vem falar sobre este momento, importante momento, em que as pancadas iniciam lá em Hydesville, depois atinge toda a Europa, para depois, então, fazer com que o nosso mestre, ainda Hippolyte Léon Denisard Rivaio, grande pedagogo, formado em Yverdon, discípulo de Pestalozzi, trabalhava na questão da pedagogia, da educação em toda a França, com diversos livros. E essas mesas girantes ou falantes chamam a atenção deste homem, deste pensador, professor, e também, é claro, de todo o planeta. Em um jornal, né, L'Illustration, de 14 de maio de 1853, um literato francês famoso, crítico, Júlio Janin, diz assim: toda a Europa, que digo eu, Europa, neste momento o mundo inteiro tem o espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar uma mesa. E continua: o próprio Galileu fez menos ruído no dia em que provou ser realmente a Terra que gira em torno do Sol. Ó, a mesa! Ela fez tábua rasa dos nossos prazeres de todas as tardes. De um passatempo, de uma diversão, passou então a fazer parte dos estudos sérios. Os próprios magnetistas e também outros observadores, estudiosos, imaginavam que aquelas mesas eram provenientes, as pancadas nas mesas eram provenientes da ação de um fluido magnético, elétrico ou até outro qualquer. É importante observar que o professor Rivaio era magnetista também desde os seus 19 anos. Mas afinal, como se deu a aproximação do senhor Rivaio, do professor Rivaio, às mesas falantes e, consequentemente, a doutrina que ele mesmo estava incumbido de trazer. Isso se deu em fins de 1854. O professor Rivaio já tinha uma vida dedicada, obras escritas para a educação, e um amigo, o Sr. Fortier, que era magnetizador, trouxe para ele essa novidade, que as mesas falavam, que interrogadas elas respondiam. Ele escutou aquilo de forma serena e disse: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto da carochinha. Foi dessa forma, através dessas características que eram dele, como racionalista, como estudioso, distante do misticismo sempre, que ele
então se propôs a examinar esses fatos que estavam relacionados com as mesas falantes. Então ele diz assim, em determinado ponto de seus escritos, né? Sondei, perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Então, ele segue um método, segue um rigor científico, como ele fazia uso em sua vida profissional, ele do mesmo modo implanta esse método, esse rigor científico em seus estudos, para então aí observar tudo aquilo que lhe chegava de novidades em relação à doutrina. Em maio de 1855, foi convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Planimason, a Rua Grange Batelier, número 18, e lá presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, que saltavam, que corriam. Eram em condições tais que não deixavam margem a ele para qualquer dúvida. Que as respostas eram dadas por meio de pancadas, e ali ele então percebeu pela primeira vez também alguns ensaios de escrita nardósia com auxílio do processo ainda bem primitivo da cesta de bico, que inclusive encontra-se bem descrita, né, em O Livro dos Médiuns. Kardec mais tarde viria a nos dizer assim: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. Isso está em Obras Póstumas. Compreendi a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi não fenômenos apenas, mas a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. E ele completa dizendo: esta era a procura de toda a minha vida. Então, faz esse trabalho fabuloso que nós conhecemos em um período curto, se a gente considerar, para a época e para as condições precárias que ainda se tinha para produzir tanto conteúdo como ele o fez. A gente percebe dessa forma como era um homem extraordinário, que veio realmente para preparar o advento e trazer e consolidar esta obra. E ele sempre dizia que, por mais que ele estivesse envolvido diretamente nesta obra, na condução, né, desta obra, ele sempre dizia que eram os espíritos os responsáveis por ela, e que ele ali apenas estava sendo um intermediário para que pudesse chegar até nós. Esses que morreram, ele percebeu logo que iniciou seus estudos, que eram homens que haviam deixado a Terra e que ali se comunicavam, e passou a deduzir então essas leis que regiam esses fenômenos, extraindo as consequências filosóficas de tudo aquilo. E traz para nós então uma doutrina de esperança, de consolação e de solidariedade. Rivaio fez o seu trabalho através das inúmeras sessões que participava, trazendo uma série de perguntas sobre problemas dos mais diversos. E os espíritos comunicantes respondiam a ele com precisão, com muita lógica e com muita profundidade, inclusive. Quando vi, ele diz, que tudo aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina,
tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para instrução de toda a gente. Olha só que fabuloso, né? O pensamento de alguém que não quer reter para si um conhecimento que ele percebeu de imediato, que era uma instrução, uma orientação que deveria ser transmitida, compartilhada a toda a gente, a toda a humanidade. Quando Kardec descobriu que aquela era a sua missão, foi através de uma médium, a senhorita Jafé, em 30 de abril de 1856, portanto, quase um ano antes de chegar para nós o Livro dos Espíritos, onde ele recebe uma mensagem revelando que essa era a sua missão. E ele, sempre humilde, pareceu duvidar, mas o Espírito da Verdade respondeu: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição se quiseres sair-te bem. Podes triunfar como podes falir. Neste caso, outro te substituiria. Nós entendemos, né, claramente agora, especialmente depois de todo esse conteúdo que nós já estudamos, que os desígnios de Deus não poderiam estar assentados na cabeça de um único homem. Logicamente que ele era um espírito preparado, mas do mesmo modo que ele era preparado, ele poderia, através do seu livre-arbítrio, triunfar em sua missão, que foi gigantesca, como poderia também falir, ou seja, falhar, não é? Diante disso, ele faz uma prece ao Criador, uma prece bonita, que nós trazemos também aqui, onde ele pede forças, né? Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-te a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças talvez me traiam, supre a minha deficiência. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Bonita prece de um espírito que é tão grande e ao mesmo tempo com tanta humildade em seu ser. Ele percebeu, né, como nós já dissemos, que todas as mensagens que chegavam até ele através dos médiuns, vindo de diversas partes do globo, eram mensagens que certamente poderiam trazer apenas opinião pessoal, como espíritos falíveis que somos, de almas que se desprenderam apenas do corpo físico, mas continuam ainda com limites devido ao grau de adiantamento de cada um de nós. Então ele percebeu que ali poderia ser apenas uma opinião. E essa opinião era muito favorável, porque desvendava para ele uma face do mundo, né, da vida espiritual. E ele dizia, né, como que a gente chega a conhecer o estado de um país? Interrogando os habitantes de todas as classes, todas as condições, para que daí a gente tenha ideia aproximada de como é viver, como é o estado de um determinado país, assim como também da vida espiritual. O início, professor Rivaio quase que abandona as suas investigações. Não fez por pedidos que foram feitos reiteradamente do Sr. Carlotti e de um grupo de intelectuais. Entregaram a ele 50 cadernos de comunicações diversas.
E aí, então, ele se debruçou em todo esse conteúdo, esse material, passou a compilar, a separar, a comparar, a condensar, a coordenar e traz para nós este Consolador prometido por Jesus. Conduzi-me com os espíritos como houvera feito com os homens. Observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente segui. Assistido por uma pleiade de espíritos superiores, sob o comando do Espírito da Verdade, ele então faz uma revisão antes de entregar aos editores. Ainda assim, uma revisão completa também com a senhorita Jafé, médium, na casa do Sr. Rosten, em dias e horas predeterminados pelos próprios espíritos. Veja só o quanto ele se dedica a esta obra e faz com tanto carinho e com tanta responsabilidade. No começo de 1857, então, o livreiro Sr. Dentu encaminha a primeira obra espírita de Rivaio à tipografia. Ali ainda é feito mais uma revisão, alguns aprimoramentos, e vem a público na Cidade Luz, em Paris, num dia inesquecível, 18 de abril, o Livro dos Espíritos. Ainda em sua primeira edição, do qual nós não utilizamos mais. Essa primeira edição era a menor, com 501 perguntas, dividida em 3 partes. Tinha um total de cerca de 176 páginas. Nós hoje utilizamos a segunda edição, que tem 1019 questões e 4 partes, né? Também foi adicionada mais uma parte, e com certeza é essa que nós utilizamos hoje através da revisão que foi feita posteriormente pelos próprios espíritos. O escritor e editor Maurice Lachatre consta que na data do aparecimento do Livro dos Espíritos é a verdadeira fundação do Espiritismo. Até então, nós tínhamos ali apenas elementos esparsos, sem coordenação. Quem coordenou? O professor Rivaio. A doutrina passou a prender a atenção de homens sérios e tomou um desenvolvimento muito rápido. Começou a atingir todos os públicos. Aqui temos alguns depoimentos iniciais, né, logo que fizeram contato com a obra, com o Livro dos Espíritos. Victorine Sardou, dramaturgo, em 18 de julho de 1858, dizia assim: é o livro mais interessante e instrutivo que eu já li. É impossível que ele não tenha grande repercussão. Todas as grandes questões de metafísica e de moral ali estão elucidadas da maneira mais satisfatória. Todos os grandes problemas ali são resolvidos, mesmo aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam resolver. É o livro da guia, é o livro da vida, é o guia da humanidade. Esta é a frase que ele termina o seu depoimento. Sr. G. do Chalard, em Courrier de Paris, em 11/7/1857. Essa frase dele é até bastante conhecida, né? Nos traz aí uma reflexão boa. A todos os deserdados da terra, a todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos. Ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações da multidão e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Abade Lessanu, observando-se as máximas de O Livro dos Espíritos, faz-se ao bastante para se tornar santo na terra. Olha só
que forte essa frase também, né? Se observarmos assim de forma profunda as máximas, procurando seguir aquilo que está dentro de O Livro dos Espíritos, é o bastante para a gente se tornar santo na terra. Um capitão reformado da cidade de Bordeaux. Quem quer que lê esse livro, nele meditando como eu o fiz, aí encontrará inesgotáveis tesouros de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Vitória do espírito sobre a matéria, nós podemos concluir. Veja que nós estamos falando basicamente de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que utiliza-se do seu codinome, de um nome que ele tinha em uma reencarnação passada, quando ele foi um druida, e por recomendação para que não confundissem, né, a sua obra anterior como pedagogo, como educador, com a obra que ele começava então a trabalhar a partir daqui. É esse o foco que nós damos, porque entendemos que é importante a gente observar e valorizar, inclusive, esse trabalho que foi feito pelo nosso mestre Kardec, pois que foi fundamental para trazer a lume esta obra tão grandiosa que ainda estamos longe de conhecer a fundo. Jorge Elahá diz para nós que esta obra, né, toda a obra de Kardec, ela é fundamental para a compreensão da vida. E ele diz assim que tem duas questões que foram muito importantes e fundamentais na estrutura da obra, em todo esse trabalho que Kardec nos fez. Primeiro, é a organização do saber, porque nós temos aí um mar de perguntas feitas por Kardec. Mas como organizar isso de forma com que o aprendizado fosse adquirido de forma gradual, porém fortalecendo-se cada vez mais? É isso que ele faz, dividindo o Livro dos Espíritos, por exemplo, em 4 partes, que é uma metodologia científica, como diz Elahá. Por quê? Ele diz assim, a primeira parte fala sobre Deus, ou seja, a causa, é um método científico. A segunda parte fala da vida espiritual, ou seja, o objeto, que é o espírito. Depois vem as leis morais, aplicações do objeto. E por último, esperanças e consolações, que é a análise da aplicação. E ali onde tem as conclusões e as reflexões. Então veja que magnífico a gente pensar, né, na obra base, fundamental de toda a obra de Kardec, onde tem essa organização através de uma metodologia científica. E a segunda questão fundamental é o seu desdobramento moral. Já tínhamos outras obras que abordavam a questão do espírito, iam mais a fundo nos fenômenos. Esta de Kardec, que nós estamos aqui nos referindo, né, então, às obras de Kardec, ela tem uma formação, ele diz, mais humanista, ou seja, quais são as implicações para o comportamento humano a partir disso, a partir da questão de que a vida continua, a partir da questão da reencarnação, a partir dos laços de família, dos entes queridos que não morrem, quais são as implicações para o comportamento humano. Então, essas são as duas questões que Jorge Elahá fala que estão presentes e a gente percebe claramente em a obra de Kardec, em suas qualidades. O que nós podemos ir concluindo a respeito deste nobre trabalhador do bem?
Como dissemos, o seu imenso preparo humanístico foi fundamental para a execução desta obra. A sua mente aberta, sua mente progressista, atualizada, também certamente auxiliou e muito para que esse trabalho viesse a lume e para que ele percebesse que não é uma obra completa, mas que está a cada dia se ampliando e se completando através do nosso esforço e dos nossos estudos e desdobramentos, né? E um terceiro ponto que a gente percebe muito em Kardec, o intensivo aproveitamento do tempo, pois que ele fez todo esse trabalho de trazer essa doutrina abençoada para nós em um período curto de tempo, de apenas 14 anos, considerando todo o universo da sua publicação, certamente que é grandioso o esforço que ele fez, aproveitando o seu tempo ao máximo, não é? Nós temos aqui apenas agora, para ir finalizando já, os prefácios da biografia de Allan Kardec por Henri Sós. Então, o primeiro prefácio, Leon Denis, diz assim para nós: nada deterá o Espiritismo em sua marcha, porque ele é a verdade. E não vai longe o dia em que a humanidade inteira verá em Allan Kardec um precursor, um renovador do pensamento moderno, acabando por lhe prestar as homenagens devidas à sua memória. Um outro prefácio de Gabriel Delany, desta mesma obra, porém uma edição diferente. Ele diz: a obra de Allan Kardec é imperecível porque é clara, lógica e baseada na observação imparcial dos fatos. Inutilmente se é tentado destruir suas doutrinas, elas, porém, têm resistido a todos os assaltos. Os sarcasmos dos padres, os ataques dos materialistas, os anátemas das religiões foram impotentes para vencer essa força que só a verdade traz em si. Sim, é preciso tornar conhecido o grande missionário que foi um homem simples, justo e bom. É preciso que se mostre o labor obstinado, a sua incessante preocupação de levar a bom termo a obra começada em meio às ciladas da inveja, das perfídias e dos ódios provocados pela boa palavra que ele semeava no campo das ideias. Quanta consolação a doutrina tem possibilitado. E é por isso, completa ele, que ele será colocado bem alto no coração dos povos quando estes compreenderem e praticarem a sublime doutrina, da qual se fez ardente apóstolo e infatigável propagador. Eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho da grandiosidade deste homem, deste grande pensador, que tanto fez por nós, através da sua obra, para que chegasse até nós, portanto, o Consolador prometido. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.